Doutora Cíntia Olá, Johnson, tudo bem? boa noite. Como vai, doutor Adriano? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela Tudo bem. presença, iluminando aqui um pouco a gente nessa escuridão da pandemia. E aí fico sabendo que você também está na escuridão aí, está sem Isso luz? aí. Acabou a luz por alguns minutos, mas já retornou aqui. Já voltou. Uh, que Foram 10. susto. Então, já estávamos aqui à luz de velas. Ok, somos 179 já na sala. Muito bom. Acredito, acredito que isso suba um pouco daqui a pouco. Fora os acessos que tem sido muito grande de gente que entra, assiste um pouco e depois sai, acaba voltando. Então a gente tem um impacto aí que vem sendo superior a 4.000 pessoas. Tá muito legal isso, porque é a oportunidade da gente compartilhar conhecimento e tentar ajudar quem está na linha de frente aí, trabalhando todos os dias para atender as pessoas, né, que estão passando por essa pandemia conosco e as quais contam com a nossa expertise, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento. Então, daí a ideia de trazer você, doutora Cíntia, para compartilhar um pouquinho das atitudes, do conhecimento, das habilidades que formam as competências do fisioterapeuta para atuar de forma eficiente no enfrentamento e, ao mesmo tempo, de forma segura, né? Uma vez que nós temos aí a incidência eminente de contaminação dos profissionais, não só das pessoas, mas principalmente dos profissionais. Então vamos lá, nós temos aí 1 hora para essa conversa, depois o Instagram derruba, então a gente vai até o final, até esgotar o assunto. Vou começar aqui querendo saber um pouco da sua experiência como coordenadora da Frente de Fiscalização Especial do CREFITO 3 para Biossegurança. Como que vem sendo isso e qual o impacto que isso vem trazendo aí, não só para a sociedade, mas principalmente para os fisioterapeutas que estão atuando aí nos hospitais, nas UTIs? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite, doutor Adriano. Boa noite a todo o nosso público aí do Brasil nos assistindo, né? De diferentes partes aí do país. Já estou vendo aí as mensagens carinhosas aí dos amigos e dos companheiros de trabalho, né? E de pesquisa que atuam aí ao longo do nosso país e alguns também na América Latina e em outros países, né? Que nós tivemos vários colegas também vindo de outros países agora, voltando para o Brasil, para atuar aqui, não só para voltar para casa, mas também para ajudar em algumas frentes. Então, eu me sinto muito honrada, primeiramente, pela conversa que nós vamos ter hoje, né? Pelo convite de estar aqui com você hoje, Adriano, que sempre tem feito discussões muito interessantes nas lives do CREFITO, né? Sempre muito bem movimentada e muito bem comentada. À frente de biossegurança e de atuação, né, do CREFITO junto à crise aí do Covid-19 tem sido muito importante. Eu tenho me sentido bastante útil, né, e satisfeita em poder contribuir com um time que foi montado, né, pelo CREFITO 3 a dedo, um time de 7 coordenadores que tem bastante experiência na área, aí, em média 15 a 20 anos de experiência em fisioterapia, em diversas áreas, não só da cardiorrespiratória, da terapia intensiva, mas também do sono e de outras áreas que também são importantes nesse momento, principalmente relacionada à questão do cuidado domiciliar, que tem sido mais frequente até do que anteriormente, devido à necessidade de algumas pessoas que antes eram hospitalizadas ou tinham cuidados em semi-intensiva, que foram orientados a ir para suas próprias casas para evitar a doença. Então, essa frente do CREFITO, ela atua muito na situação hospital, mas ela tem uma influência também na questão do cuidado pós-alto hospitalar também, que também tem uma visão para o cuidado domiciliar e para algumas clínicas que fazem cuidado de continuidade, né, a pacientes crônicos que são também fatores de risco. Casos Atuar nessa... eletivos, né? Exatamente. Nessas situações todas é um grande desafio para nós, principalmente por a gente tentar, nesse momento, né, querer que outros colegas se agreguem a nós
e ter a surpresa muito agradável de diversos colegas, inclusive colegas muito experientes, terem se oferecido em ajudar numa frente dessa que incluiu quase 300 hospitais só na cidade de São Paulo e que começou já essa semana, ou a semana passada, na quarta-feira, com algumas ações também no interior, né, incluindo então todo o estado de São Paulo. Então, é a Interior e primeira vez... litoral, né? Interior e litoral, foi bem lembrado. Então, a primeira vez que eu trabalho numa ação assim, junto do conselho, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é uma satisfação muito grande, porque o time é muito sério. A gente vê pessoas muito engajadas, trabalho contínuo aí de 24, 48 horas, direto, envolvidos ali. E eu acho que as pessoas às vezes não fazem ideia do que é trabalhar numa frente dessa, com pessoas que têm que ficar envolvidas 24 horas nessas questões. E eu acho que isso tem um impacto, né? Nós temos os dados de 30% aproximadamente, talvez um pouco mais, de hospitais ou serviços com déficit de disponibilidade de EPIs, né? Deixando assim os pacientes mais vulneráveis, os profissionais mais vulneráveis junto aos pacientes. Como que você vem enxergando isso e o que está ficando ali de orientação para esses profissionais e, ao mesmo tempo, o impacto disso, que era o que você ia seguir já falando? Então, é muito impactante, né? Talvez para alguns pensar que 30% seja pouco, mas 30% é um percentual significativo se nós relacionarmos isso com o cuidado da vida de quem cuida, né? Que pessoas que dependem de nós podem ser afetadas pelo nosso cuidado, talvez não ser o mais adequado, não só pela própria doença ser transmissível, né, pelo próprio profissional aos doentes, como para ele transmitir a sua própria família e ele ficando doente não podendo assistir o doente, né, que pode ser um dia alguém da família dele. Então é um pouco filosófico, mas é muito impactante. Porque esses 30% que nós vimos, se pensa sempre, são os hospitais da periferia, nem sempre. É um misto de locais. Isso não quer dizer os 30% que não tem só os EPIs corretos. Muitas vezes tem a ver com a não orientação da equipe, o não treinamento. Às vezes tem o EPI, mas as pessoas não têm o conhecimento ou o treinamento prévio de como fazer a paramentação e a desparamentação. Então, essa frente é muito importante porque ela preserva o profissional, preserva a instituição, preserva o paciente e preserva a família daquele que cuida do paciente. Então, é um imenso de um trabalho que parece que tem uma finalidade única, que é a biossegurança daquele profissional, mas que envolve todo o contexto social. Eu acho que tem o âmbito de quebrar um pouquinho essa cultura do jeito que tá bom, vamos tocando mesmo assim. Não, aqui o profissional passa a ter valor, né? E principalmente a questão da biossegurança como prioridade para que ele possa prestar assistência dele. Então, eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar desse nosso trabalho, e eu concordo com você, ele é essencial, e eu tenho ficado muito feliz também com o que venho tendo de feedback dessas frentes. Bom, ok, expectativa para próximos passos dentro desse trabalho de biossegurança, o que a gente pode esperar dessas frentes de fiscalização agora, a questão das revisitas, quer falar um pouquinho disso para fechar esse assunto? Sim, obrigada pelas perguntas, são muito pertinentes, né? Elas têm muito a ver com o assunto do momento. Então, desde o princípio, né, quando esse comitê foi montado e acho que vislumbrado pela diretoria, vice-diretoria, pela presidência de fiscalização do CREFITO, a ideia central sempre foi a de orientação. Eu acho que isso é muito bonito e deve ser muito reforçado, porque às vezes existe uma distorção dessa informação de forma que prejudica a interpretação de quem assiste isso de fora. Então, a visão inicial é a orientação. Então, ela não é uma visita, uma fiscalização punitiva. Mas, como existem portarias do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, da própria Anvisa, recomendando fiscalização em fases mais adiante, que tenham algum nível de cunho punitivo, porque ela coloca em risco a vida do cidadão, ele como sujeito que
oferece o trabalho como ele, como sujeito circulante na sociedade, ela inicia com esse intuito orientativo, executa uma vistoria inicial, faz a orientação dos profissionais não só por materiais didáticos que foram e estão sendo desenvolvidos pelo CREFITO, como também por visitas num segundo momento, onde vão ser apresentados também outros materiais, no intuito de quê? De que haja correção dessas não conformidades. Quais não conformidades? Ausência de EPI, não treinamento da equipe, treinamento inadequado, não contingência adequada, não gestão adequada de equipe, entre outros fatores. Perfeito. E lembrando que todas essas observações ou achados em autos fiscalizatórios já estão sendo notificados ao Ministério Público do Trabalho conforme a própria demanda gerada por eles. Bom, muito bem. Doutora Cíntia, e aí entrando um pouco mais na questão da sua dinâmica de trabalho, da sua rotina de trabalho, como você vem se organizando desde o início dessa pandemia, como que você vem gerenciando essa crise junto às suas frentes de trabalho, às suas equipes? Então, eu sempre fui um pouco neurótica, né? Eu acho que todo mundo que trabalha em cuidados intensivos, especialmente com pacientes pequenos, né, neonatais, nas outras faixas etárias também, mas na neonatologia se tem um cuidado muito grande com a questão de contaminação. Então, a questão de cuidados pessoais, de não chegar em casa e usar a mesma roupa, tirar o sapato antes de entrar em casa, tomar um banho depois que faz um atendimento a um paciente ou tem reuniões com pessoas que têm contato com o paciente, isso sempre foi já um hábito. Agora com um pouco mais de neurose, porque então não se traz roupas de hospital para casa, né? Eu não faço isso, não é recomendado. Não se lava roupa de hospital como jaleco, essas coisas em casa, ou usa uma lavanderia, ou às vezes os próprios hospitais têm ficado com roupas, né? Que é o mais aconselhável. Então, esses cuidados são muito importantes. Outro é a questão do distanciamento, que eu acho que é o mais difícil. Você viver dentro da mesma casa, mas tem a sua mãe com você, que é o meu caso, né? Que me ajuda a cuidar da minha filha, que também é criança. Então, nós temos que manter uma certa distância. Aliás, hoje é aniversário das duas, viu? Vou aproveitar aqui em rede nacional para dar feliz aniversário para a Luísa, faz 9 anos, e minha mãe, ela disse que é ponto de interrogação, que não pode falar. Então, só que sem abraço, né? Sem beijo, e mantendo aquele distanciamento de não ficar todo mundo junto o tempo todo. Agora, como eu circulo em várias instituições, existe também a necessidade, isso é muito preocupante em colegas que dão plantão em mais de uma instituição, e vários perguntam e questionam sobre isso, não se deve utilizar, sem sombra de dúvida, a mesma roupa em 2 hospitais diferentes ou circular com o mesmo jaleco. Isso aí é levar, né, micro-organismos, isso já bem antes do Covid-19 já não era aconselhável, agora menos ainda. Perfeito, perfeito. Questão da gestão de crise, essas demandas, você costuma gerenciar dia a dia? Como que você faz? O que passou a aparecer com a pandemia, e aí já falando da sua dinâmica de trabalho mesmo, e que não tinha até então, e que você precisou adequar, adaptar, ou se colocar de alguma forma ali para dar conta disso? Já saindo um pouquinho da biossegurança, entrando um pouquinho mais na gestão, na técnica. Então, se nós podemos dividir essa conversa em 2 fases, uma parte assistencial, né, e a outra parte de gestão, que influenciou muito também. Então, dentro da parte assistencial, o que altera muito a questão da gestão de equipe é o número de pessoas circulantes. Não só porque nós temos que diminuir o número de pessoas circulantes, mas também porque pessoas estão ficando doentes no meio do caminho e são afastadas. E aí, com isso, você tem uma redução de profissionais trabalhando. Como a retirada, a paramentação e a desparamentação exige um tempo para o profissional, isso também detona um caminho que desconta um período X na somatória, dependendo do número de vezes que ele precisa se paramentar e desparamentar. Isso impede, às vezes, ele de fazer 1 ou 2 atendimentos de pacientes, ou ele fica exclusivo para aquele paciente. Então, tem essa questão de gestão de equipe, a questão da atualização constante, que é muito, você sabe disso, tem acompanhado aí conosco as discussões de artigos e de materiais, muita informação, muita fake news,
às vezes fake news com órgãos, com o nome de órgãos oficiais, e daí você vai ver não é real. Então isso tem confundido muitos colegas, isso confunde a prática clínica e também a biossegurança, é uma questão global, então é um preocupante. E a outra questão é de as intervenções a serem realizadas no beira do leito. O que nós fazíamos de convencional ou de prática natural, algumas elas têm que ser cortadas, como todas aquelas que envolvem algum tipo de aerolização, né, ou algum tipo de emissão de aerossol. Então, questões como a extubação ou intervenções que estimulem a tosse, o uso da máquina assistida para tosse, por exemplo, que é um dos aparelhos que se usava muito dos crônicos, tem se limitado desde que, obviamente, tem a segurança, pode ser aplicado, mas tem se evitado intervenções que provoquem a tosse no paciente. Se não tem o EPI adequado, não deve ser feito. Se tem o EPI adequado, além disso, alguns cuidados devem ser tomados. Isso com relação, de novo, à proteção do ar ambiente das pessoas ali circulantes. Com relação ao paciente, ainda não se tem claro as intervenções de fisioterapia que podem trazer um custo-benefício melhor, até porque é uma coisa muito nova. Mas o que vem vindo de guidelines de outros países e que a gente conversa com colegas que têm Covid-19, nós hoje tivemos um diagnóstico, primeiro diagnóstico de paciente pediátrico. Lá no HC, antes eram só pacientes adultos, hoje teve o primeiro diagnóstico pediátrico, a criança tem 3 meses, tá bem em oxigenoterapia, por exemplo. Então, é muito diferente do que acontece no adulto, que ele já fica pior mais rápido, fica mais grave. Então, o fisioterapeuta tem tido a ação de fazer intervenções de desobstrução de vias aéreas inferiores e superiores de acordo com a gravidade clínica. Por exemplo, situações graves, moderadas ou críticas, que vêm dentro da classificação da doença do Covid-19. Grande parte deles fazem a telectasia, eles fazem muita telectasia, então tem que fazer terapias, técnicas de expansão pulmonar, então isso o fisioterapeuta continua fazendo. A parte da monitoração da mecânica respiratória, o gerenciamento da ventilação mecânica, que já é feito pelo fisioterapeuta há muito tempo dentro das unidades de cuidados intensivos, principalmente nas grandes capitais, continua sendo feito. Exames de imagem como ultrassom de tórax, que já vem vindo sendo feito por fisioterapeutas, continua sendo feito. Análise da tomografia por impedância elétrica é também uma atividade que tem sido agregada à ação do físio. Ele tem feito monitoração da pressão do balonete, que é super importante, do cuff intratraqueal. Por quê? Porque dá lesão de traqueia, dá edema de glote, tudo isso resulta em outros problemas posteriormente. Antigamente a enfermagem fazia esse papel há muitos anos, mais de 10 anos, vem também sido agregado às atividades do fisioterapeuta. Tudo isso envolve contato com o paciente. E esse contato existe, mas, acima de tudo, bom senso do profissional, porque como a doença varia muito os sinais clínicos em algumas faixas etárias, sendo menos grave na pediatria, mais grave no adulto, você pode ter desde um paciente com doença sintomática a um gravíssimo, com doença crítica, que vai precisar, por exemplo, de óxido nítrico inalatório. Quem que monta, elabora, controla e faz a monitoração do óxido nítrico atualmente nas UTIs também é o fisioterapeuta. Então ele, de uma forma ou de outra, se ele não for fazer uma intervenção manual, ele está envolvido na monitoração ou na administração de gases inalatórios, além da mobilização precoce, que tem um papel muito importante aí, porque esses pacientes, em vários relatos de adultos, principalmente nos grupos da Europa, lá na Espanha, eles têm comentado que eles têm saído com déficits importantes, eles perdem muita massa magra e ficam com muito déficit pós-alta hospitalar, que são dados ainda sem publicação científica, que em breve devem ter. Mas a gente já sabe que a mobilização precoce diminui o tempo de estadia no leito de pacientes graves, então não tem por que nós não fazermos. Ou, se não é possível, fazer pelo menos a mobilização passiva, que é o que é feito há muito tempo pelo fisioterapeuta para evitar a síndrome do imobilismo no leito, visto que esses pacientes graves e gravíssimos muitas vezes estão muito sedados e ficam totalmente sem movimentação ativa. Ok. E como que você vem enxergando isso tudo no âmbito da equipe multiprofissional? Como está a sua relação com a equipe? O que os colegas vêm trazendo de contribuição que impacta no trabalho do fisioterapeuta ali, até como facilitador? Como que você vem observando isso? Olha, eu vejo, assim, muitos estados, como não só São Paulo. São Paulo, é claro, a gente tem como uma cidade que tem uma evolução, onde começou muitas
frentes da fisioterapia já há muitos anos, mas em outros estados também a gente vê que o trabalho multiprofissional inserindo o fisioterapeuta é cada vez mais frequente. Já vem desde a RDC 7, que nos coloca no tripé, né, principal, médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Eu acho que a relação, principalmente desses três atores, nunca esteve tão forte como atualmente. Tem muita mimimi, eu acho, de pessoas que geralmente às vezes nem atuam nesses meios, mas na realidade quem está ali na beira do leito, com a mão na massa, sabe que o multiprofissionalismo ele acontece. Porque se ele não ocorresse, o paciente não sobreviveria. Porque você vê, o fisioterapeuta é totalmente dependente do nutricionista. E o que o nutricionista faz? Ele vê o alimento, ele avalia o paciente. Se ele não está bem adequadamente da parte da alimentação, eu não vou conseguir fazer um desmame ventilatório adequado. O fisioterapeuta tem também uma dependência do terapeuta ocupacional. Muitos desses pacientes vão ter deformidades ou queremos evitar deformidades, a gente precisa voltá-los às atividades de vida diária, tem uma função. O fonoaudiólogo, ele tem uma ligação direta com o fisioterapeuta, trabalha com cabeça, pescoço, via aérea. Então, o conhecimento de um e de outros são somados para que uma intervenção seja mais assertiva, que esse é o momento. Ok, show. Só para então fechar essa parte da ação em si, você consegue apontar alguma situação onde você vê como grande dificuldade, onde os colegas devem ter bastante atenção no enfrentamento ao Covid-19? Eu acho que um dos principais, feliz ou infelizmente, né, temos que ser sinceros nessa hora, porque é um retrato do que estamos vendo, é um pequeno número de fisioterapeutas para um número muito grande de pacientes. E alguns hospitais não cumprindo as normativas de ter um fisioterapeuta exclusivo para as unidades de cuidados intensivos, ou de ter um fisioterapeuta exclusivo, assim como enfermeiro e outros profissionais, para o atendimento dos pacientes com Covid-19. Porque nós estamos falando de uma doença extremamente contagiante. Então, nós temos que ter profissionais que fiquem em uma área também de isolamento, porque eles são potenciais vetores, como foi visto na China, não é? Os profissionais nem para casa eles podiam ir, eles tinham que ficar lá num hotel, porque tinha medo, não é, de contaminar os demais. E aqui no Brasil, às vezes, aquela mesma pessoa que atende um paciente com uma doença X, que não tem uma infecção respiratória, vai lá, atende um Covid-19, depois ele vai e atende um paciente às vezes crônico ou com algum fator de risco. Então, eu acho que isso é uma limitação ainda que nós temos no país como um todo. E a questão ainda dos EPIs, sim. Porque ao fundo, quando você vai ver, tem falta. Entendi. Eu tenho observado a questão das novas contratações. Como que você enxerga isso? A demanda por contratação de fisioterapia está imensa, né? Toda hora entram nos grupos colegas pedindo indicações para a composição das equipes. Então, alguma dica para essa nova massa que está entrando aí para fazer uma cobertura nessas UTIs, nessas enfermarias? Eu vejo isso com muitos bons olhos, por um lado, e preocupante por outro lado. Realmente tem muitas vagas abrindo, a gente vê todo momento, chamadas em vários locais. Esperamos que os pagamentos também façam jus a isso tudo, né? Que fique pelo menos dentro do que é predito aí para a área profissional. Referencial nacional, Referencial nacional, mas, por outro lado, também eu vejo a preocupação de que aquele que vai atuar em algum tipo de ação em um paciente grave como esse que é previsto, para qual trabalho ele vai ser chamado, ele tem que ter um preparo prévio. Então, se você não tem esse preparo prévio, né, para esses colegas que vão assumir vagas em hospitais de campanha, ou vão ser chamados pelo governo, ou por outros hospitais, né, para vagas, se você não tem treinamento, você precisa fazer um nível de treinamento. Estamos agora, vamos oferecer, né, gratuitamente pelo CREFITO uma série de vídeos que vão ajudar à beira do leito também. Essa é uma novidade, viu, Adriano? Vai sair aí em breve os vídeos de orientação, tanto na área de pediatria e neo, quanto na área de adultos. São vídeos específicos feitos por professores específicos das áreas, que têm o intuito de ajudar esses colegas. Agora, eu até anotei aqui 3 coisas que eu queria falar, para não esquecer, que eu acho que entra aí como determinantes do sucesso para esses colegas, né?
Número um, né, são três coisas, né? Saber se proteger, porque senão a gente não protege ninguém, né? Ter bom senso. Então, se você tem dúvida, é melhor que você converse com um colega. Por isso nós trabalhamos em equipe multiprofissional. Não assuma sozinho, discuta o caso. O paciente não é seu, ele é dele mesmo, da vida dele, né? Ele está sendo atendido por uma equipe. E às vezes a gente não sabe tudo, na maioria das vezes. Por isso é importante a discussão multiprofissional. E a pessoa manter-se atualizado, né? E estar preparado para o inesperado. Por quê? Toda hora vai ter mudança, porque é uma doença que ainda não se sabe muito a respeito. Então, a atualização é fundamental e contínua nessa fase aí de crise do Covid-19. Perfeito. Vocês, aqui pelo Conselho, vocês contribuíram para o fomento, para a construção de 2 cartilhas. Elas se encaixam nessa dinâmica agora para auxiliar a capacitação dos profissionais, a orientação, biossegurança, inclusive? Sim, isso foi muito interessante. Eu acho que o nosso presidente e vice-presidente, né, são visionários, né, assim como sua equipe, porque muito antes de surgir, né, toda a questão de treinamento e tudo mais, foi dado um passo antecipado, até criticado por alguns, mas foi um passo brilhante, ao meu ver, de efetuar materiais, realizar materiais de orientação. Então, a primeira cartilha, ela faz mais da biossegurança do profissional, então faz toda a orientação de paramentação, desparamentação e outros subitens. E a segunda cartilha já inclui algumas ações relacionadas com assistência, e principalmente com aquelas que podem trazer risco também ao profissional de saúde, mas também com alguns dados que vão melhorar a segurança ao atendimento do paciente. Alguns correlacionados com a oxigenoterapia, com a ventilação não invasiva, tanto em adulto quanto em pediatria, com pacientes que têm alteração de sono também. E estamos trabalhando nas cartilhas atualizadas, e a ideia é, na sequência, de fazer algumas cartilhas específicas. Por exemplo, uma só para neonatal e para gestante, que a gente sabe que nessa área teve alguns óbitos, né, que gerou uma preocupação e uma ansiedade na sociedade, fazendo com que a gestante, né, entrasse em grupo de risco. Realmente houveram alguns casos, mas não ainda no Brasil casos que foi transmitido no parto da mãe para o bebê, mas sim de bebês que já tinham nascido, depois de um tempo pegaram o vírus da mãe ou de alguém que foi circulante. Mas que também é um ponto importante que tem sido de questionamento. Sim. Aqui, voltou? Tá. Voltou. Então, a questão das cartilhas, a gente consegue acessá-las no www.3.org.br. Lá tem um compilado de informações, tem o link já na página, uma chamada grande para esse compilado de informações, e lá dentro a gente tem as cartilhas, todos os materiais que vocês, então, estarão produzindo em acordo com a demanda, a característica de impacto desse vírus na nossa população, certo? E além de outras informações pertinentes para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Muito bom. Referente à revisão de literatura que você citou, quais são hoje suas maiores influências internacionais ou nacionais, onde você vem buscando estrutura para, inclusive, tirar as dúvidas e avaliar melhor os contextos? Então, eu atualmente, além de ter uma ação, né, como presidente passado na Associação de Medicina Intensiva Brasileira, onde nós temos uma série de discussão de grupos, também elaboração de material, assim como o grupo também do grupo científico do CREFITO também tem trabalhado muito nisso. Como eu tenho também bastante contato com a Sociedade Latino-Americana de Terapia Intensiva Pediátrica, e ali tem, principalmente da Europa, a Espanha envolvida, e tem 16 países aqui da América Latina e os Estados Unidos, né, principalmente o grupo do Texas. E esses grupos têm tido muitos casos de Covid-19. Então, nós estamos constantemente com esses 16 países da América Latina, mais Estados Unidos e Espanha, trocando informação. Isso é diariamente, ou fazendo web conference, ou elaborando material descritivo. Vai sair material também em espanhol e inglês,
Acabou de sair hoje um artigo importante nosso na Clinics, que foi citado também no trabalho, na cartilha 2 do CREFITO. Então, nós procuramos conversar com esses locais onde já estão diminuindo, né, os casos e que já tiveram experiência prévia. Então, a nossa colega, por exemplo, Mônica, ela trabalha no Texas, ela é uma das coordenadoras da mobilização precoce no Texas e ela é brasileira, fui conhecer ela nos Estados Unidos. A Mônica está trabalhando muito conosco, nos dando muitas dicas de como está sendo a questão da mobilização precoce desses pacientes, que nós não vivenciamos ainda aqui no Brasil, porque os casos graves eles têm ocorrido agora de 2 semanas para cá. Então, essa troca, foi importante você perguntar, com colegas de outros países, ela é fundamental no momento em que nós não temos ainda tantas evidências sobre um assunto que está sendo devastador, né, aos aqueles que ficam doentes. Em relação a essa interação entre os profissionais e com a questão da telesaúde, inclusive, da teleconsultoria, você vem tendo boas experiências na relação com colegas de outros estados? Você vem sendo acessada, vem acessando colegas? Como que está isso? Então, esse também é um ponto muito interessante, né, de nós falarmos, porque eu sempre tive o hábito, né, de conversar muito com colegas do Brasil todo, por telefone ou por web, de trocar informações e discutir alguns casos clínicos. Com paciente, isso não era legal ainda, não era legalizado, né? Hoje nós temos as portarias que nos permitem esse atendimento e acredito que foi uma flexibilidade que veio de encontro com o momento e que tem tudo a ver com ele. Eu tenho frequentemente feito consultas por web, com mães, com pacientes, por exemplo, na pediatria, na neonatologia, nós temos uma avaliação de criança que se chama General Movement Assessment, que é uma avaliação que se faz por meio de vídeos das crianças. Então, as mães filmam a criança e você faz a avaliação. Isso já era uma rotina. Agora, oficialmente, elas assinam um consentimento, mandam o vídeo pelo WhatsApp ou filmam a criança em tempo real, você preenche a avaliação e já passa. Então, eu tive uma colega agora, médica, que infelizmente teve um trabalho de parto com problemas e a filha teve uma asfixia perinatal. E com o Covid não pôde ir para lugar algum poder fazer a avaliação da criança, só fez uma avaliação pelo Denver, que é uma avaliação de triagem, e ficou insegura. Ela disse, nossa, até quando eu vou esperar para conseguir fazer a avaliação da minha filha, que eu acho que vai ter uma alteração motora e eu sou mãe, não consigo enxergar. Sou médica, mas sou mãe agora, então não vejo. Eu disse, não, vamos fazer isso pela web. Aí ela filmou, veio o vídeo, fiz a avaliação, ela tinha imagem, inclusive tomografia e ressonância, mostrando alguns pontos de isquemia cerebral. A avaliação dela deu bem melhor do que a imagem, mas a mãe fica mais tranquila, mas tem que fazer um acompanhamento. Se nós não fizéssemos a conferência por via virtual, ia gerar uma ansiedade na mãe, porque ela não ia poder sair de casa para poder levar a criança, né, correr risco de pegar um vírus, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma oportunidade de nós reformularmos o nosso trabalho. E quem sabe numa cidade como São Paulo, tão agitada e cheia de trânsito, remoldar a forma que nós atuamos hoje em dia nas avaliações e nos atendimentos. Não excluindo o presencial, mas incluindo também a mídia dentro da assistência para tentar facilitar alguns encontros ou algumas intervenções que possam ser feitas, por exemplo, com orientação verbal ou demonstração por vídeo. Perfeita. Então vamos lá, eu vou abrir agora para algumas questões, eu anotei algumas aqui. A questão do paciente que acabou de ser estubado, vindo do estado grave, vocês seguem algum protocolo a partir dali? Sim, então isso foi colocado em muitas conversas aí com um grupo também da Espanha e os colegas também do Chile, que têm trabalhado muito junto conosco nas discussões de alguns guidelines. Quando o paciente é estubado, se ele tem fator de risco, o que geralmente nós fazemos em pediatria ou mesmo em pacientes adultos é colocá-lo na ventilação não invasiva. Aqui no Brasil, se não tem o quarto de isolamento ventilado, quarto de pressão negativa, que é muito difícil, ou não tem a paramentação adequada, é indicado que o paciente fique em oxigenoterapia convencional, se for possível. Se não for possível,
ele só vai poder usar a ventilação não invasiva se ele utilizar uma máscara de face total, full face. Não tendo a full face, ele pode usar uma máscara nasoral, desde que ele use uma interface com menos aerolização possível. Às vezes isso não é a realidade. O que os colegas da Espanha falaram, nós fazemos o que nós temos. Se nós não estubarmos o paciente agora e colocarmos ele na não invasiva, não vai ter aparelho para ventilar o próximo que vem morrendo. Nós não chegamos nesse ponto ainda no Brasil, mas é impossível nesse momento agora, onde os casos ainda estão crescentes, de dizer assim, não faça A ou B, porque na hora que o bicho pegar realmente, se acontecer, nós não sabemos como vai ser. Eu acho, tenho a esperança, sou muito positiva, vejo que o Brasil, com relação aos outros países, se adiantou muito, apesar das críticas que vêm vindo em cima de vários, A ou B ou C, né? Não importa, eu acho que a política, mas as ações que foram feitas foram corretas até então, tanto que nós estamos muito à frente de outros países com relação à organização, né? Isso já foi colocado em outros meios aí de comunicação. Eu acredito que nós não vamos chegar nesse colapso total, mas existe o risco, vide o que está acontecendo em Manaus, né? Mas a estrutura de Manaus não é a mesma estrutura de vários outros estados no Brasil. Então, acredito que vão ter locais que vão sofrer menos e locais que vão sofrer mais, né? De acordo com a questão organizacional. Eu fico contente também porque o pico da pandemia ela estava para essa semana e agora foi postergada para a próxima ou para outra. Então isso significa que está dando resultado essa questão do isolamento, da manutenção dos casos eletivos, do distanciamento social. Eu acho que vem dando algum resultado e a minha expectativa também é boa, apesar de entender que ainda vai haver um pico. Doutora, a questão do paciente que ele é mantido em casa, tá? Que ele não hospitaliza, alguma orientação para sintomatologia COVID-19? Então, nós podemos dividir a classificação da doença em assintomático, né? Eu acho que deve ter muitas pessoas, muitas, porque isso depende da imunidade, da carga genética de cada um, né? Que tem a reação ao vírus, assim como a carga viral que cada um recebe, e isso vai dar a sintomatologia da doença. A doença leve, a doença grave e a doença assintomática, leve, a moderada, a grave e a crítica. Então, nós temos 5 classificações. Dependendo dessa classificação, o paciente vai ficar em casa ou não. Então, o assintomático com doença leve, mesmo alguns com doença moderada, geralmente eles estão em casa. O que é aconselhável? Logicamente, manter o isolamento dentro do possível, utilizar máscara, fazer intervenções de desobstrução de via aérea superior e nebulização, principalmente para aqueles que têm via aérea muito ressecada, ou que têm asma, ou alguma doença respiratória crônica, porque algumas pessoas que tiveram, que são com doença leve, reclamam de muita obstrução nasal, né? Perda de olfato, perda de paladar. Então, evitar comer coisas muito pesadas, porque como o paladar também não está bom, isso pode afetar a sensibilidade também, a gente não sabe a médio e longo prazo. Dentro desses cuidados, a ingestão de líquidos é uma das principais, embora a febre ela pode não estar presente em todos, principalmente nesses que são aconselhados a ficar em casa, em alguns ela pode estar ou aparecer alguns picos. São Paulo, principalmente, que é uma cidade seca, ela requer uma ingestão de líquido mais elevada. O repouso, né, que é fundamental, atividade física leve, não é porque ele está em casa com uma gripe que não é para ele ficar fazendo nada, deitado o dia inteiro, porque isso também ajuda a deprimir. Tem que pegar um pouco de sol e fazer algum nível de movimento. Seja ele um paciente crônico, né, que teve o vírus, ou um paciente ígido que teve o vírus. Tive muitas colegas médicas que tiveram e estão com Covid-19 em casa bem e que relatam apenas um pouco de mialgia, algumas muito coriza e outras muito obstrução nasal. Em criança, praticamente, a sintomatologia é de um pouco de falta de ar e mais relacionada com a parte gástrica, mais diarreia, né? Então, mais uma vez, a hidratação é importante. Onde entra a fisioterapia aí? Entra em orientar o paciente ou a pessoa a fazer algum nível de atividade física, a fazer as nebulizações com soro fisiológico, solução salina 0,9%, e a fazer os exercícios, tanto de desobstrução de via aérea superior, como exercícios que melhorem a expansibilidade pulmonar e o esvaziamento
pulmonar naquelas doenças que têm ou que cursam com hiperinsuflação pulmonar, para evitar com que ele Perfeito. piore. Entendi. Tem uma colega falando que ela vem sendo muito assediada junto à sua equipe. E qualquer problema encaminha para o fisioterapeuta. E as demandas estão chegando e ela está sofrendo com isso. Você enxerga isso? Quer dar alguma sugestão? Assim, eu acho que a gente sempre gostou, né, de ser valorizado. Eu acho que esse é o ponto número um. Teve muitos anos aí, eu venho fazer 20 anos agora de formada, e nós sempre queríamos ser chamados, né? Eu acho que esse era o ponto principal, se fazer útil para ser chamados. Agora já sabe que somos úteis e somos chamados para aquilo que devemos fazer e para aquilo que nos sobra também fazer, ou porque alguém não tem o conhecimento, ou porque tem medo de executar. O que está acontecendo no Covid-19 é que tudo que tem a ver com via aérea tem vindo para o fisioterapeuta, porque as pessoas têm segurança de se contaminar, eu acho que esse é um ponto. E segundo, às vezes elas não têm também a prática que nós temos de manipular a via aérea. Então, se é uma questão de gravidade, uma questão que não tem uma outra pessoa para resolver, é tua obrigação como profissional contribuir, né? Independente aí de sobrecarga ou não, porque a gente está ali para prestar o atendimento. Mas se é algo que é possível fazer a gestão, ou um combinado, por exemplo, é a aspiração da via aérea, mas eu tenho, por exemplo, um auxiliar na beira-leito, um enfermeiro à beira-leito, que possa fazer isso, que é bem treinado, ou que eu posso treinar para fazer isso, então eu vou treinar pessoas que possam fazer isso também, para que eu consiga desempenhar mais tempo, por exemplo, na monitoração da mecânica respiratória, que vai ser fundamental para auxiliar o médico, ou para ter discussão multiprofissional do médico e fisioterapeuta, para que faça a mudança de parâmetro e progrida com o desmame ventilatório do paciente. Então, eu acho que isso vem muito de uma questão de gestão pessoal, mas de uma gestão de equipe mesmo, porque um colega não pode agir de uma forma numa equipe e outra de outra, senão o físio da manhã ele é muito bom e o da tarde é muito ruim porque ele não faz, mas às vezes ele não faz porque não era para ele fazer aquilo, né? Não estava dentro do rol das atividades. Então, quando se combina ou tem um bom coordenador, por isso que é importante o papel do coordenador de fisioterapia, o diarista, aquele que faz a cobertura transversal, porque ele faz o casamento entre os parceiros que dão plantão. E com isso ele faz com que isso fique linear, dentro de uma linha A de cuidado. continuidade da linguagem, né? O padrão de Exatamente. condutas e Facilita. assim facilita a vida lá Facilita. dos profissionais Facilita a no processo, elaboração. né? Facilita a Você tem um elaboração do... você tem um processo de trabalho bem definido, é fundamental. Eu acho que com essa sua live a gente consegue contribuir muito na questão do processo de trabalho a ser estruturado, a se consolidar nessas estratégias de atendimento à pandemia, né? Que é uma estratégia de urgência, onde inclusive a gente não sabe quais demandas vão surgir ou até o volume de demandas que vão surgir para os próximos dias. Então, eu concordo com você, eu acho que estabelecer um processo de trabalho delineado, seguro e dentro das prerrogativas e premissas da fisioterapia, e isso no âmbito multiprofissional é de fundamental importância para a organização de todo o trabalho, né? De toda a instituição, do serviço, do departamento, da UTI em si. Então, isso é fundamental. Até para colaborar com os outros colegas, né? Colegas que estão transitando também nesse processo todo. Bom, eu acho que assim a gente cerca bem esse assunto. Quer fazer uma finalização? Nós temos uns minutos, temos 12 minutos. Eu queria que você finalizasse, então, com alguma questão de importância para ficar disso e também que falasse um pouco da questão, vou aproveitar agora a sua experiência e seu trajeto de vida dentro da fisioterapia, né? Esses anos de construção de conhecimento e de colaboração para fomento das boas práticas. Eu queria que você fechasse trazendo um pouquinho do que você vem sentindo em relação ao que era o CREFITO 3 e o que o CREFITO 3 é hoje nessa nossa gestão. Então, essa é uma pergunta também motivadora para mim, né? O pessoal aí que me acompanha sabe disso, eu nunca fui muito de me relacionar, não digo me relacionar, mas de
de trabalhar com conselhos, até porque, por uma questão talvez de ficar muito à beira do leito e também da maturidade. Eu acho que as ações da gente vinculadas a conselho, elas vêm com a maturidade conforme a gente enxerga a profissão. E tem a hora de você se envolver com isso ou não, né? Dentro de algumas ações que às vezes podem ser menores e daí progressivamente irem aumentando de acordo com a maturidade do profissional. E eu vejo o Crefito, desde que eu estava lá no Sul, né, que eu morava lá e atuava lá, que foi meu primeiro Crefito, até o Crefito de São Paulo, quando eu cheguei aqui, e nesses 16 anos que eu estou em São Paulo, ver a mudança do Crefito, né, poder fazer essa comparação do antes e depois, me trouxe um pouco mais de maturidade também, de poder enxergar a área profissional como um todo. Não só da fisioterapia, mas incluindo sempre também nossos colegas de trabalho, que são os terapeutas ocupacionais, que é uma visão desse Crefito atual, que tem uma visão, eu acredito que inovadora, porque se antevê algumas coisas, como, por exemplo, essa ação que está sendo feita agora da biossegurança, quer dizer, ninguém foi preciso, ninguém ir lá dizer, vai lá, Crefito, faz isso, você não está fazendo, não. Já observou com antecedência, tomou como um objetivo e fez acontecer. Que eu acho que essa é a bandeira que eu posso enxergar do Crefito 3 e também de explicar qual é a minha motivação de trabalhar junto com o Crefito 3. Enxergar o profissional ou os profissionais, porque é o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, onde ele trabalha, no que ele está fazendo e tentar melhorar a situação dele para que ele atue com melhor segurança, para que a sociedade tenha um momento de segurança maior quando for atendido por esses profissionais. Mas de forma, como eu falei anteriormente, assertiva, madura e responsável. Por quê? Porque não são projetos que vêm filosoficamente ou politicamente e se cerram. São projetos de continuidade que trazem resultado à comunidade profissional e à comunidade, pessoas, né, assistidas por esses profissionais que cada vez mais têm ganhado o seu valor. Por isso que eu considero que a Covid-19 é uma oportunidade, porque ela é uma oportunidade para que nós sejamos enxergados, né, vistos nesse meio, como foi colocado aí pelo nosso assessor, né, de imprensa, coordenador, o Túlio, em um dos áudios dele. Profissionais praticamente invisíveis, né, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que nós fazemos à beira do leito. Que hoje, graças ao Crefito 3, que vem trazendo uma série de vídeos, uma série de informativos constantes, tem puxado também os demais Crefitos das outras regionais. A gente percebe, às vezes, o Crefito 3 faz uma ação, os outros vêm junto fazendo. Isso é bonito, não é competição, isso é exemplo, né? As pessoas precisam interpretar como exemplo. Se nós estamos no epicentro do país da doença, se nós estamos no Crefito que tem um número maior de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil, por que não vamos tomar a frente e ser exemplo para que a nação nos siga, para que a coisa seja feita de forma adequada e honesta, que eu acho que esse é o principal ponto. Eu vejo tudo lá, eu sei como é o TCU, né? Eu tenho visto com os meus olhos, nada como a gente vê com os olhos da gente. Por isso que eu digo, e a responsabilidade que é isso aqui, é muito né? alta. A responsabilidade é alta e as pessoas que às vezes não veem de perto, não enxergam o que é feito, né? Como eu disse, no dia e noite. Então, nós precisamos encarar esse momento, né, como um desafio positivo, de responsabilidade, né, com todos, mas de especialmente os colegas terem a certeza que o Crefito 3 está comprometido, literalmente dessa vez, né, por causa dos riscos envolvidos de corpo e alma, porque todo mundo tem se exposto, ido nos hospitais, feito reuniões, trabalhado no meio de tudo isso, quando nenhum de nós, né, que já está na carreira já há mais de 20 anos, poderia estar em casa, né, de quarentena, né? Não que não seja para fazer isso. Aí, né? Assume a missão, né? Assume a missão. Eu acho que responsável é nós termos você aqui presente, compartilhando tanto conhecimento. Eu acho que isso faz valer tudo. Eu estou saindo maravilhado dessa conversa. Essa nossa conversa ela vai ficar gravada ela fica hoje no Instagram ainda, no Stories, e daqui a pouco ela sobe definitivamente já editada, bonitinha no formato, inclusive para YouTube.
Não tenho como agradecer, eu acho que eu agradeço em nome dos 400 mil fisioterapeutas do Brasil, né? Desses, mais de 20% estão aí no enfrentamento direto, 9 e tantos outros na retaguarda, dando suporte, inclusive nas outras modalidades, quer seja domiciliar, quer seja nas suas clínicas e consultórios. Eu acho que essa é uma causa de todos, eu acho que o resultado vai vir exatamente dessa união, e eu encontro isso nas suas palavras, que ela vai além da união dos fisioterapeutas, ela é uma união, ela demanda a união social, né? E assim a gente espera que isso passe logo e fiquem as experiências e a construção a partir daí, tá bom? Isso, muito obrigada, viu? Muito obrigada também por você, né, existir, dar tanta oportunidade para todas essas pessoas novas que têm vindo, que nós estamos treinando. É muito bonito o amor, né, com que as pessoas se envolvem ali no Crefito com a responsabilidade junto da profissão. Eu acho que isso é muito característica do nosso presidente, do José Renato de Oliveira Leite, que coloca isso como meta dentro da equipe e vai além. Ele diz que a informação boa é a que chega. E aqui a gente está com um bom exemplo de que a informação ela está chegando e tomara que muitos colegas acessem. Acredito Vamos que sim. finalizar? Vamos Antes finalizar. Que caia, e aí a gente fica no vácuo, eu não consigo te dar tchau. Eu vou dizer só uma coisinha. Me fizeram uma entrevista da Globo News perguntando por que todo mundo quer fisioterapeuta. Eu vou encerrar dizendo isso. Sabe por quê? Porque todo mundo quer se recuperar. Então, todo mundo que quer se recuperar, se reabilitar, voltar às atividades de vida diária, viver novamente a vida próximo do que tinha ou perto do que tinha, que é um fisioterapeuta perto de si, que é um terapeuta ocupacional, que é um psicólogo, um fonoaudiólogo, todo mundo que trabalha com algum nível de reabilitação. Muito obrigada pela presença de vocês, viu, colegas, Adriano, Crefito 3. Fiquem com Deus, se cuidem, que Deus proteja todos nós e consigamos aí manter a nossa energia positiva até o fim de toda essa fase. Um grande abraço. Todos aí que entraram com as questões, fizeram comentários muito relevantes, auxiliaram aqui a gente na construção dessa live. On time, né? On time. Gostei muito. Então, eu acho que chegamos no objetivo. Beijo e a gente se vê por aqui. Valeu! Tchau, tchau, tchau.